Aquela saudação marota, dando continuidade ao nosso aprendizado sobre banco de dados. Agora nós vamos aprofundar um pouco em script no MySQL, tá? Segue nós. Aqui, ó, estamos com o nosso MySQL, vamos entrar nele. Aqui, eu já estou com a senha salva, então está mais fácil. Vamos abrir uma nova, deixa eu chamar aqui a nova aberta. A gente vai ver hoje como criar uma tabela e colocar os atributos dentro dessa tabela, tá? Vamos usar uma tabela fictícia só para a gente praticar como a gente pode criar. Vamos fazer o prime key, for key e pelo menos um atributo char, um int e um decimal. Pelo menos isso. Para você criar uma tabela, você tem que primeiro criar uma database, tá? Que é um banco de dados. Então você vem que manda o comando create database, colocar exemplo, Ctrl Enter, pronto. Já criou o nosso exemplo aqui. Agora nós vamos usar ele. Ctrl Enter, pronto, já estamos usando ele. Agora que a gente criou uma database e colocou ele em uso, nós podemos criar as tabelas. É a mesma maneira que a gente fez com a database, o create, só que em vez de escrever database, você vai escrever table. Create table. O nome dele vai ser tabela 1. Bem sugestivo, né? Os atributos, que são as linhas, a gente coloca dentro de parênteses e um ponto e vírgula. O primeiro que eu vou colocar é ID. O segundo que eu vou colocar é nome. O terceiro, CPF. E o quarto, nascimento. Perceba que tem esse xizinho aqui é que deu algum erro. É porque toda vez que for criar um atributo ou uma coluna, você tem que pôr vírgula. Perceba que ainda está o xizinho aqui. É porque além de você criar a coluna e o nome, você tem que falar o que ela é. O ID, ela é um número inteiro, então coloca o int. Ó, tá vendo que o erro já desceu, agora está aqui o erro. O nome são strings. Você não vai escrever strings, você vai escrever varchar. Varchar. Aí tu vai colocar dentro de parênteses também a quantidade de letras que você quer que fique para o nome. Eu vou colocar 50 caracteres, que é uma quantidade razoável. O CPF eu vou colocar como int também. Int. E o nascimento nós vamos colocar como date. Eu comentei mais cedo que a gente ia fazer o prime key e o for key. Então vamos criar uma outra tabela junto, tá? Para a gente poder fazer o for key dela. For key é a chave estrangeira. Vamos lá, create table tabela 2 entre parênteses. Vamos copiar isso daqui. Vamos colar aqui para facilitar o nosso serviço. Underline 2. Underline 2. Underline 2. Só para a gente não se confundir. O underline 2 nos atributos só para nós não nos confundirmos. Para eu pegar o ID dessa tabela e jogar para cá, eu vou ter que fazer um for key. Tá? Tem duas maneiras de se fazer. Primeiro, você cria a sua ID aqui em cima e coloca um ID tabela 2. Vou botar uma vírgula nesse de cima. Ok.
Tem duas maneiras. Primeiro, você coloca uma ID com o nome da tabela e embaixo você coloca o foreign key é a ID que você acabou de colocar aqui em cima, referenciada na tabela 2 o atributo ID. Esse atributo aqui. Essa é uma maneira. A outra maneira é você escrever tudo isso aqui em cima junto. Eu não recomendo porque acaba ficando confuso, tá? Tem outra coisa também que nós estamos esquecendo, que é o prime key. Você faz a mesma coisa. Prime key, entre parênteses, ID. Isso daqui está dizendo que o ID dessa tabela é o prime key. Tem outra coisa também. O ID ele é um atributo que ele pode ser incrementado automaticamente. Não preciso colocar. Não tem nem como eu lembrar qual é o último ID. Digamos que tem 2.332 pessoas cadastradas. Como é que eu vou lembrar que eu estou nesse número? Então você vem aqui no ID, coloca auto incremento e not null, que não pode ficar em branco. Eu recomendo colocar em todos o not null para evitar que alguma coluna não seja preenchida por acidente. Quando você coloca isso, ele já vai automaticamente. E aqui embaixo vamos fazer a mesma coisa. Pronto. Vamos tentar criar essas tabelas, mas vai dar um pequeno erro porque eu não fiz o prime key aqui embaixo. Eu vou fazer de propósito só para vocês verem. Aqui, Ctrl Enter, erro. Ó, faltou colocar o prime key da tabela 2. Fácil. Vamos aqui embaixo, bota a vírgula na coluna anterior, vem aqui embaixo, coloca prime key, vamos colocar ID 2. Agora que a gente selecionou a tabela toda, vamos apertar um Ctrl Enter. Pronto, tabela criada. Vamos criar de cima. Pronto, as duas tabelas estão criadas. A gente vem aqui, aperta um refresh. Vem em tabelas. Estão aqui, as duas tabelas criadas. O foreign key está aqui, da tabela 2. A gente pode também ver agora os atributos da tabela pronta. Não vai ter nenhum valor inserido, mas vamos pelo menos ver ela. Você aperta Select, asterisco para ver toda a tabela e From. Coloca o nome da tabela, ponto e vírgula. Seleciona ela, Ctrl Enter. Aqui, ó, ID, nome, CPF, nascimento e ID tabela 2. Aqui, ó. ID, nome, CPF, nascimento e ID da tabela 2. Lembrando que esse daqui é o foreign key. Basicamente é isso. Nós estamos entrando no mundo do MySQL. Nós aprendemos a criar uma database, usar a database e na sequência criar as tabelas com foreign key e prime key. Na sequência, eu vou ensinar a inserir valores nas tabelas e excluir colunas das tabelas, não só as colunas como uma tabela toda. Inclusive, vamos fazer updates nas tabelas. Então, por hoje já é o suficiente. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, curte, compartilha. Até a próxima.